Olá, pessoal. Namastê, um bom dia a todos e a todas. Feliz por estarmos aqui mais um encontro do curso IES. Hoje para poder, com a temática de técnicas de yoga, asanas, postura e por todas as aulas também que a gente já pôde aprender, pôde investigar juntos e agora dando continuidade também. Vamos que vamos. Então, dando recadinhos práticos, como de praxe, microfones fechados durante a aula e perguntas, se sentirem de anotar durante o percurso. No final da aula, o maestro abre para a gente estar conseguindo esclarecer. Então, é isso. Tenhamos uma boa aula. Vou passar a palavra para o maestro Marcelo. Gratidão, boa aula, gente. Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula. Primeiramente, agradecer os mestres, em especial os mestres do Yoga Integral, Shri Aurobindo e a mãe. Agradecer o mestre Ramesh, do Shri Aurobindo Ashram Delhi, por facilitar o acesso de uma forma tão clara, simples, verdadeira e generosa, o acesso a esses ensinamentos, pela confiança na gente, para compartilhar todo esse trabalho que eles fizeram com vocês e com muitas mais pessoas no futuro. Agradecer o pessoal da nossa escola, da Escola Nada Brahman, Raquel, Luciana, agradecer Prema, da Coessencial, Brasil, agradecer Lucas, na comunicação, no design, e todos vocês pela presença, pelo respeito, pelo acompanhamento, né, que estão tendo todas as aulas. Não é, sabemos que talvez o horário não é o melhor para todo mundo, mas é melhor fazer que não fazer, né? Por isso ficam as gravações bom, todo o apoio posterior. Também sabemos que não é tão simples fazer tantas aulas, né? Vários meses de aulas, mas confiamos em que no final, né? o- Quem tem interesse vai poder assistir a maioria das aulas de uma forma ou outra, né? Ou ao vivo ou no momento que puder. E o mais importante não é só informação ou qualquer coisa que a gente possa dizer, porque esse é um curso de iniciação, senão o mais importante é que tudo isso que estamos fazendo juntos possa nos inspirar a viver uma vida com mais mais yoga, com mais atitude yógica, não só nas técnicas, senão na vida. Se isso acontecer, nossa vida vai ser mais feliz, mais harmoniosa, mais saudável em todo sentido. Hoje que muitas pessoas têm interesse na cura, sem uma vida mais equilibrada, não tem cura possível. E a gente vai falar ainda mais sobre isso. Não só a nossa vida vai ser mais harmoniosa, mais feliz, mais plena, mais saudável, vamos poder ter mais alegria no dia a dia, viver com essa alegria espiritual, senão que podemos ser também uma influência positiva para outras pessoas, inspirar outras pessoas a viver com mais harmonia. E se isso acontecer, então com certeza vamos ter uma mudança no mundo, não só na gente. Vamos ter uma mudança, você sabe, né? Se a gente muda para melhor, então automaticamente alguma coisa vai mudar na gente e vai influenciar positivamente ao nosso redor, em nossa família. Se a nossa família ser uma melhor família, uma família mais harmoniosa, mais equilibrada, mais feliz, com certeza vai inspirar, contagiar outras famílias. Sociedades não são outra coisa que, né, muitas famílias juntas. Se as sociedades são mais harmoniosas, então
a humanidade vira uma humanidade mais harmoniosa, mais feliz, mais guiada pela atitude yógica, pela atitude baseada na consciência de unidade. Então, o yoga integral é um yoga que não é tecnicamente intensivo, não rejeita as técnicas, mas aceita todas como parte do processo, mas ainda não insiste em nenhuma. Quer dizer, por quê? Porque, na verdade, a transformação, tudo que a gente procura no yoga, a transformação, a purificação, a iluminação, a cura, a felicidade, etc., etc., não acontece como resultado direto de uma técnica, de um conjunto de exercícios. No máximo, os exercícios podem propiciar um corpo-mente, né? Um complexo corpo-mente muito, assim, muito favorável, muito receptivo para essa mudança acontecer. Então, sabendo isso, então o yoga integral não faz ênfase nas técnicas como o objetivo principal do caminho do yoga. Faz especial ênfase em se beneficiar das técnicas, como a gente está falando, e hoje vamos falar de uma delas. Para quê? Para o verdadeiro objetivo, que é levar a atitude yógica para todas nossas ações na vida. Não só quando a gente, por exemplo, a gente pode levar essa atitude yógica de conexão com a nossa essência numa asana, por exemplo. Hoje o tema é asana. Podemos levar essa atitude numa meditação, né? Podemos levar essa atitude quando a gente faz, por exemplo, recita mantras. Mas depois, quando a gente volta para a nossa vida diária, né? Essa vida cotidiana, fica muito difícil, muito distante. Então, os benefícios, isso quer dizer que os benefícios do yoga não podem ser assim, trasladados, né? É difícil de trasladar, de levar os benefícios do yoga na prática, na aula, para a minha vida. Então, se isso não é possível, então o yoga fica muito limitado, os benefícios também, e, vamos dizer, o sofrimento do ser humano, individual e coletivo, fica inalterado, fica sendo a mesma coisa. Então, para todas as pessoas que sentem algum tipo de missão, vamos dizer, né, em colaborar a diminuir o sofrimento em si mesmo e nas outras pessoas, então, bom, é muito importante pensar nisso. O yoga integral faz principal ênfase em viver o yoga na vida e se beneficiar dos efeitos das técnicas que são excelentes para esse processo. Então, o foco é levemente diferente, né? A gente não pratica para alcançar, para melhorar só nas técnicas ou para ter estados de harmonia nas aulas, senão que a gente pratica para ter um corpo e uma mente com um melhor funcionamento para viver o yoga na vida. Porque, claramente, se a gente tem um corpo físico mais saudável, para resumir, né? E uma mente mais saudável, mais calma, mais concentrada, mais receptiva, com certeza vai ser muito mais fácil para essa pessoa poder levar a atitude yógica, que é essa conexão com a nossa essência, para as nossas atividades. Quais atividades? Qualquer uma. Nosso trabalho formal, com nossa família, com outras pessoas, amigos, em qualquer momento da vida. Seja que a gente esteja sozinho ou com outras pessoas, seja que alguém esteja me olhando ou não, a gente vai conseguir mais facilmente levar essa atitude. E, através da força do hábito, que vocês sabem, né, que uma grande força, de fato,
eliminar certas tendências do passado negativas são muito difíceis, por quê? Pela mesma força do hábito, né? Então, quando a gente cria o hábito de funcionar na base da guia do ser, então tem aquela sequência cada vez mais fácil. Quanto mais a gente atua desse jeito, mais fácil é continuar atuando, agindo, guiado pela essência. Então, bom, tudo isso nesse estágio do curso é muito importante para considerar. Então, hoje o tema da aula é asana, talvez a parte mais conhecida do yoga. E antes de entrar especificamente nessas apostilas, vamos à nossa música de cada aula, tá bom? Eu vou colocar aqui. Qualquer coisa, qualquer problema, é só me avisar. हमारी चेतना घुल कर तुम में दिव्य हो जाए माता, हम उस डगर पर चले निरंतर, हम उस डगर पर चले निरंतर, जो तुम तक पहुँचाता माता, जो तुम तक पहुँचाता। हमारी चेतना घुल कर तुम में दिव्य हो जाए माता, दिव्य हो जाए माता। हृदय में हो प्रबल अभिप्सा, हृदय में हो प्रबल अभिप्सा, बस जुड़ना है तुमसे माँ। मायावी इच्छाएं हमें भटकाए, हमें मुक्ति देना उनसे माँ। हमारी चेतना घुल कर तुम में दिव्य हो जाए माता, हम उस डगर पर चले निरंतर, जो तुम तक पहुँचाता माता, जो तुम तक पहुँचाता। हमारी चेतना घुल कर तुम में दिव्य हो जाए माता। Vamos agora compartilhar o material de hoje. Os nossos pranams para Shri Aurobindo e a mãe, invocando sempre suas bênçãos. Bom, esse curso é parte do programa Yes, Yoga, Educação e Espiritualidade. Programa criado pelo Dr. Ramesh Bijlani, do Shri Aurobindo Ashram Delhi, em comemoração do 150 aniversário do nascimento de Shri Aurobindo e
o 75 aniversário da independência da Índia. Lembrando que yoga é educação, uma educação espiritual, né? Mas para ser espiritual, a educação tem que, vamos dizer, obviamente, incluir um aspecto, né? Por isso eu falo que a educação está incompleta sem a espiritualidade. Por quê? Porque para a educação ser espiritual, quer dizer, a educação ser completa, para a educação ser yoga, precisa incluir aquela dimensão do ser humano além da individualidade. Quer dizer, precisa incluir a alma, que é a expressão do absoluto no ser humano. Se o sistema de educação não incluir a alma e não colocar no centro da educação a alma, então a educação está incompleta. O que quer dizer? Que não é total, que é parcial. É uma educação de uma parte do ser humano, não de todo o ser humano. E, bom, e a espiritualidade, obviamente, a espiritualidade na prática, né, é yoga. O tema de hoje, asanas, posturas. As posturas, posturas. Asana quer dizer postura, né? Nem sequer postura de yoga. Material preparado pelo Ramesh Bijlani, Shri Aurobindo Ashram, Delhi Branch. Começamos falando, né, que é uma verdade, mas vamos começar desde o início, que é que considerar o yoga como prática física. Hoje vamos ir um pouquinho mais rápido, porque são coisas que a maioria dessas vocês já conhecem. Então, o importante dessa aula vai ser conectar tudo que vocês sabem com a visão integral do yoga. Então, yoga como prática física é talvez a visão mais comum, né? É muito popular hoje em dia, e essa popularidade está crescendo. É dito que só nos Estados Unidos, por exemplo, existem mais de 20 milhões de pessoas praticando, o que pode ser aproximadamente um 10% mais ou menos da população, né? Isso é muito. Então, é o aspecto mais popular do yoga e o mais conhecido, e em muitos casos, para muitas pessoas, o yoga é equivalente à prática física com posturas. Essa popularidade aumentou ainda mais, era crescente já, né? Mas aumentou ainda mais a partir de 2015, quando o primeiro-ministro, aliás, né? Presidente não, porque a estrutura de governo da Índia tem presidente, né? Mas quem está na gestão, vamos dizer, é o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro, Narendra Modi, ele conseguiu que as Nações Unidas, chamam de Nações Unidas, correto? Nações Unidas, declarasse o Dia Internacional do Yoga, que é o 21 de junho, né? Bom, então, a partir disso, aqui está em inglês, né, a resolução e tal, e o mesmo Narendra Modi falando, né, que yoga incorpora a unidade da mente e do corpo, pensamento e ação, moderação e realização, harmonia entre o ser humano e a natureza, uma abordagem holística para a saúde e o bem-estar. Não se trata de exercício, só de exercício, podemos dizer, né? Mas de descobrir o sentido de unidade consigo mesmo, com o mundo e com a natureza. Vamos trabalhar para adotar um Dia Internacional do Yoga. Yoga. Então, a partir isso foi em 2014, né? Bom, dezembro de 2014, a partir de 2015 tem essa declaração. E, bom, a partir daí, ainda parece que deu assim como uma expansão, né, exponencial do que já vinha crescendo muito. Aqui tem uma imagem. Essa aula tem muitas imagens, até tem imagens com certo humor.
Bom, aqui tem o lugar onde está o presidente da Índia, né? E até chega toda a sequência, né? Até o lugar onde está a pessoa que tirou a foto, que é India Gate, que é assim, um portão da Índia, entrada em Delhi, tudo isso. Bom, aqui tem muitas pessoas, milhares de pessoas praticando posturas que foram conduzidas pelo mesmo primeiro-ministro Narendra Modi. Bom, aqui temos, o mestre colocou algumas imagens que, bom, tentando trazer certo humor para a questão. Aqui estão em inglês, obviamente a gente não vai traduzir, não vai editar as imagens, mas, bom, fala que alguém está vendendo um carro para outro e a pessoa que vende fala que além de ter 16 copos no carro, tem o carro vem equipado com 4 lugares dedicados para a Yoga Mata, né? Como mostrando um pouco da importância, né? Ao momento de comprar um carro, né? Que tem espaço para Yoga Mata. Chama de Yoga Mata, de tapete de yoga, como que chamam? Tapete. Tapete de yoga. Bom. Outra imagem, que é de um livro de colorir de uma criança de 5 anos, na Califórnia, né? E é bem interessante, né? Que um livro de colorir para crianças nos Estados Unidos coloque dentro uma imagem sobre o yoga é bastante interessante, né? Porque quer dizer que já está incerto no dia a dia, né? No dia a dia da sociedade e incluso usado como um elemento, talvez, não sei, interessante para crianças. E aqui, né, tem a posição de Sukhasana, né, posição de meditação, mas faz ênfase... Sukhasana. Desculpa? Sukhasana. Sukhasana significa postura fácil. Sukha pode ser confortável, simples, fácil. Sukha quer dizer felicidade, né? Muitos chamam de Sukhasana, né? Postura fácil, sentado com as pernas cruzadas. Então, mas o que importa aqui é uma mão com a outra, né? Que é a posição que a gente chama de Namastê, né? Que é a forma de saudação, né? Na Índia. Você, para uma pessoa, como aqui você diz, oi, não sei, oi, lá é Namastê. E a gente poderia dedicar um minutinho a falar do Namastê, né? Porque aqui fala, vamos dizer, o menino, né? Fala Namastê, quer dizer, eu não sei se é a palavra, falam de, como chamam esse gesto assim, como que chamam? Inclinar, pode ser? Não. Eu me inclino, é você, pode ser? Bom, Saúdo. eu saúdo, mas saudar você pode fazer assim, mas quando se inclina é como com um gesto de reverência, né? Reverencio. Eu reverencio, bom, vamos usar essa palavra, eu reverencio você, né? Então, aqui fala que nam quer dizer reverenciar, as, eu, e te quer dizer você. Bom, e é uma prática muito comum no yoga e usada no começo e no final de uma sessão. É um gesto, uma posição de respeito, né? E que mostra respeito para um e para outro, entre os outros. E, bom, e para fazer um namastê, bom, colocar uma mão junta com a outra, aqui fala diante do teu rosto, mas não, isso não é correto. Geralmente é na frente do peito. E depois, sim, primeiro na frente do rosto e depois no peito. Bom, também isso é feito, sim, é verdade. Mas, bom, isso que fala o livrinho. Mas,
na realidade, a palavra namastê, vou explicar brevemente para vocês. Depois, nos cursos de formação, a gente fala um pouquinho mais detalhadamente sobre o sânscrito. Namastê é uma palavra do sânscrito, tá bom? Que está composta de duas partes, que é vamos dizer, uma parte é namaha, que quer dizer, como que dessa palavra também vem a saudação ao sol, por exemplo, saudação ao sol, chamamos de Surya, que quer dizer sol, Namaskara, ou Namaskara, né? Então, Namaskara, né? Que quer dizer, a gente traduz como saudação, na verdade vem da palavra Namaha, tá bom? Então, Namastê também vem da palavra Namaha, que quer dizer, vamos dizer, em termos, assim, traduzindo em termos simples, quer dizer saudação, mas na realidade é uma reverência, como vocês falaram, certo? E uma reverência de quê? Não é só um gesto físico, é o reconhecimento de que aquilo ao qual eu estou dizendo Namaha, a essência daquilo é o absoluto. Então, na realidade, a gente não está se inclinando, não está reverenciando o corpo da pessoa, a mente da pessoa, o ego da pessoa. A gente está reverenciando aquela pessoa como uma expressão do divino numa forma específica. Então, o objetivo do Namastê, finalmente, é trazer para a nossa mente a consciência de que tudo é um. Certo? Então, e como finalmente vira a palavra Namaha, como vira Namastê, Namaha, e a segunda palavra é o que está aqui, né? Te. Te significa você. Então, faço Namaha a você. Quando você junta as duas palavras, vira uma só e fica Namastê. Depois, no dia que a gente fizer o curso, eu posso explicar como acontece essa combinação. Então, Namastê vira uma palavra só, que quer dizer, eu estou fazendo uma reverência a você, mas o significado do você não é o ego da pessoa, é o divino expressado na forma da pessoa, certo? Que não é outra coisa que a visão espiritual da existência, o que a gente vem falando. Bom, uma forma de ver o assunto. Bom, vamos agora então entrando mais na questão de asana. A gente falou que asana é uma das técnicas principais usadas no Hatha Yoga. Mesmo que Patanjali, né, que Patanjali é considerado uma das fontes mais usadas, né, e também valorizadas sobre o yoga, é bem interessante que Patanjali não fala de nenhum asana específico, mas fala do que tem que ter asana. Por exemplo, aqui a gente tem essa definição, essa indicação de que no capítulo 2, no verso 46, Sthira Sukha Asanam. Sthira Sukha Asanam. Que quer dizer, Sthira quer dizer estável, firme. E é alcançado principalmente através da concentração. E Sukha quer dizer confortável. Então, asana, uma postura, ainda não é uma postura de yoga, né? Mas asana, uma postura, uma posição do corpo, deve ter essas duas características. Deve ser firme, estável e confortável. Agora, indo para o vamos dizer, para o Sri Aurobindo, e tudo que a gente falou, né, anteriormente no Hatha Yoga e no Raja Yoga, o Sri Aurobindo falou que o poder da imobilidade física é tão importante no Hatha Yoga quanto o poder da imobilidade mental no Yoga do Conhecimento, e por razões paralelas. Aqui a Júnia Bertolino está falando, a gente vê muito a frase, o Deus que habita em mim
sauda o Deus que está em ti. E isso é correto, é muito correto. Só que eu adicionaria mais uma coisa, que é, porque quando você fala, é um detalhe, né? Mas que deixo para a gente refletir, mas é importante para a yoga em qual sentido? No sentido da unidade. Se a gente fica só com essa frase, o Deus que habita em mim, sauda o Deus que habita em você, é como se a ideia que pode ficar, se a gente não reflete um pouquinho mais, não vai além, é que, bom, que o ser humano, né, ou essa forma de existência é uma espécie de caixa, né, que está habitada por alguma coisa que a gente chama Deus, né? Mas que a caixa não é Deus. Tá bom? A caixa é só um lugar onde tem alguma coisa que colocou dentro. E mesmo que vamos dizer, é parcialmente verdadeiro, não é totalmente verdadeiro, porque essa visão vai manter ainda a noção de separação, né? Que tem uma coisa que é o absoluto, e tem uma coisa que é o mundo, tem uma coisa que é Deus, tem uma coisa que não sei, que não é Deus. Então, é um bom começo essa ideia, mas a gente tem que continuar ampliando essa consciência para poder completá-la, né? Quer dizer, de não ver como duas coisas, senão como eu mudaria levemente, se vocês me dão essa possibilidade, eu mudaria levemente a frase e poderia ser o Deus que eu sou, saúde, como que você falou? O Deus que eu sou, saúda o Deus que você é. Eu acho que dessa forma seria mais completa a frase, né? Por quê? Porque essa visão da unidade, que tudo é um, né? O corpo, a matéria, entre aspas, é o absoluto em forma de matéria, a mente é o absoluto em forma de mente. O que a gente já falou, todas as ondas, grandes, pequenas, longes, as ondas perto, todas as ondas são água. Então, tudo quanto existe não é outra coisa que o absoluto numa forma específica. Então, o Deus que eu sou, sauda o Deus que você é. Porque, na realidade, tudo é um. Então, só tem Deus, só tem absoluto. Chame como você gostar. Não gosta da palavra Deus? Gosta da palavra inteligência divina? Chame de inteligência divina. O que importa é a realidade, que tudo é um, mas se expressa em infinitas formas diferentes. Então, é uma forma, o que tem de bom essa questão de trazer para a mente, se você conectar Namastê, não dizer só da boca para fora, mas conectar Namastê com a compreensão do significado, cada vez que você fala Namastê, o significado vai vir para a tua mente. Então, vai vir essa visão da unidade, vai vir para a tua mente. 1, 2, 3, 1 milhão. E essa questão de voltar e voltar e voltar para essa compreensão é necessária para poder realmente assimilar, para poder realmente viver essa realidade. Se não vai ficar como uma informação, né? Alguma coisa na memória, longe, mas não vai mudar minha vida, porque quando eu assimilo alguma coisa, quer dizer que posso ver sem esforço, então isso transforma a minha vida. Por quê? Porque transforma a minha visão e, portanto, transforma a minha vida. Né? Como vocês sabem, quando a minha mente muda, muda o mundo. Quando muda a minha visão do mundo, o mundo muda. Certo? Então, tem tudo a ver com isso. Mas muito bom o comentário. Então, o poder da imobilidade física, fala o Sri Aurobindo sobre asana, é tão importante no Hatha Yoga quanto o poder da imobilidade mental no Yoga do Conhecimento, e por razões paralelas. Bom, aqui a gente tem que ir um pouco atrás com o que a gente já falou, certo? Do quê? Do Hatha Yoga, do objetivo do Hatha Yoga, do objetivo do Raja Yoga,
que, assim como, por exemplo, vamos dizer, quero resumir um pouquinho para não falar de novo. Em síntese, o que a gente falou é que nessa visão evolutiva, né, dos estágios da evolução, né, matéria sem vida, matéria com prana, mente, e alma, a gente colocou dessa forma, cada nível superior expressa uma porção maior de consciência, da consciência divina, tá bom? Então, quanto mais elevado o nível de evolução, é capaz de expressar uma porção maior daquela consciência divina, consciência de unidade, etc. Então, o objetivo vamos dizer, da evolução é que o nível superior possa influenciar o nível inferior de uma forma maior. Por exemplo, no caso do corpo físico, quando o prana, né, a força vital, é capaz de entrar numa porção maior, de influenciar de forma maior o corpo físico, então o corpo físico melhora as suas funções, primeiramente, e segundo, vamos dizer, através de um processo no qual se libera de suas limitações. Quais a gente falou? A preguiça, o envelhecimento, a doença, etc. Então, como o objetivo final da vida humana é o mesmo que o objetivo do yoga, é a união da consciência individual com a consciência divina, então esse processo do nível superior influenciar o nível inferior é absolutamente necessário, certo? E é parte do yoga. Então, só que no caso do Hatha Yoga, por exemplo, o corpo e mente, para avançar nesse processo, quer dizer que a alma acabe iluminando o corpo e mente, é necessário uma certa, no corpo físico, uma certa imobilidade, quer dizer, se livrar esqueci a palavra. Bom, já vai voltar. Se livrar do contrário à imobilidade, né? Do contrário ao aquietamento, e na mente precisa certo silêncio. Se o corpo não se livrar da incomodidade, do movimento, etc., é difícil o prana, a força de vida, entrar de uma forma maior e influenciar o corpo. Então, isso quer dizer, né, o assunto aqui que o Sri Aurobindo traz por razões paralelas. Quer dizer, tanto no corpo, que é corpo físico, o nível da força vital, que é o ênfase principal do Hatha Yoga, tanto no Hatha Yoga como no Raja Yoga, no Raja Yoga, por razões paralelas, é preciso certa imobilidade. Certo aquietamento no corpo físico e certo silêncio na mente. Para quê? Para que o nível superior a eles possa entrar com de uma forma maior e iluminar esse nível. O que vai acontecer quando essa maior influência entrar? Então, duas coisas que a gente repetiu muitas vezes. As capacidades, o funcionamento desse instrumento, seja corpo, mente, melhora. E segundo, se libera de suas limitações. Agora, asana não é só fazer uma postura, certo? Não é só, uma postura, qualquer uma, pronto. Não, isso não é uma forma que vai adotar o corpo. Pronto, isso não é um asana. Um asana precisa ser firme,
Isso tem a ver com a imobilidade, certo? Falamos stira, sukha, firme e confortável. Então, a imobilidade que é alcançada através do, por exemplo, como objetivo do Hatha Yoga ou do Raja Yoga na mente, essa imobilidade vai dar a capacidade de alcançar de uma forma melhor stira e sukha. Agora, o ponto aqui que traz esse outro verso do Patanjali, no mesmo capítulo 2, que é o verso seguinte, o outro era 46, esse é 47, tem três versos, aliás, sobre asana, no capítulo 2, dos Yoga Sutras de Patanjali, que vem, vamos dizer, a gente poderia colocar a pergunta, bom, então, como a gente, porque a gente já sabe não sei, o que é para ser feito ou alcançado. Tá bom, stira, sukha, firme, estável, mas como a gente alcança isso? Esse é o ponto. Bom, para poder entender isso, a gente tem que entender, vamos dizer, trazer, não entender, trazer a compreensão daquilo que a gente já falou muitas vezes. Né? Lembra, todos os tipos de yoga, a gente primeiramente falava o que é yoga, tá bom? Então a gente já sabe de memória o que é yoga, tá bom? É união com o divino, consciência individual com a consciência divina. Então, a partir dessa compreensão, vamos dizer, de trazer essa ideia na mente da união com o divino, do objetivo do yoga, é que stira e sukha, firmeza e conforto, são alcançados de uma forma muito mais fácil. E aqui o que coloca Patanjali, né? Olha só, fala Prayatna Shaitilya Ananta Samapatibhyam. O que quer dizer? Ao meditar sobre o infinito, o esforço é relaxado. Quer dizer que, para fazer asana, não só é necessário colocar o corpo numa posição, senão que, além disso, precisa meditar, durante, né, está mantendo a postura, tem que meditar sobre o infinito. A palavra que significa infinito é ananta. Ananta quer dizer aquilo que não tem fim e, portanto, não tem começo. Ananta. Então, prayatna shaitilya quer dizer relaxamento do esforço. E samapatibhyam quer dizer, bom, mas meditar sobre o infinito, tá bom? Então, quer dizer que não alcança só com colocar o corpo numa posição específica e pronto. Nem sequer colocar o corpo e considerar a respiração, como a gente vai ver. Para completar a postura, precisa meditar sobre o infinito. Quer dizer, trazer uma certa atitude na mente. E vamos ver mais para o final da aula que essa atitude é incluso mais importante do que a postura. Eu sei que é difícil, às vezes, porque a gente tem uma tendência a pensar muito, né? Está muito acostumado a pensar no externo, né? Na postura, nos benefícios orgânicos da postura. Mas isso, vamos, aos poucos, a gente considerar esses aspectos, vamos poder ampliar bastante nossa percepção e realmente fazer, bom, não, fazer não, poder ter a capacidade de receber muitos mais dos benefícios desse trabalho. Bom, esforço relaxado, né? Quer dizer, o esforço relaxado vem quando? Quando a gente medita no infinito, no momento que está fazendo a postura. Agora, isso dá uma ideia já. Um esforço relaxado quer dizer que a gente não deveria estar fazendo uma postura, né, todo rígido, né, aquela coisa
de estar esgotado na postura, né, fazendo pela força, né, indo além das possibilidades, todo sem nenhuma relaxação. Isso é contrário, pelo menos, às indicações principais da prática física do yoga. Quer dizer, a postura tem que sempre é relativa à pessoa, tá bom? Isso que é importante. Então, a postura final sempre vai variar, não, mesmo que algumas pessoas tenham mais flexibilidade, outras menos, a postura final é a que a pessoa pode fazer, o mais parecido ao ideal. Mas deve ser, o principal não é a postura, isso que eu estou falando, a tendência é a tentar chegar, né, numa certa forma específica, esquecendo as possibilidades e o momento, etc, etc. Essa atitude é muito do ego, né? Por quê? Porque o ego vai se sentir bem porque chegou nesse resultado. Mas, vamos dizer, para uma pessoa que está começando, tudo bem. Mas uma pessoa que já faz anos que está no caminho, tem que se liberar disso. Senão, está usando a técnica para aumentar o ego e não para diminuí-lo. Então, a postura de yoga, a postura tem que ter esforço relaxado, certo? Quer dizer que chegar até o ponto que é possível para a pessoa poder estar firme na postura, estar estável, né? Confortável e relaxado, trazendo essa atitude interior. Então, finalmente, a gente pode fazer a postura com um sorriso no rosto, né? Agora, no momento de fazer as posturas, tem vários estágios, que às vezes a gente esquece, né? Mas são importantes, por quê? Porque vão prevenir, principalmente, qualquer tipo de lesão ou, não sei, ou qualquer tipo de movimento que não seja natural para a pessoa, ou seja, posso falar desconfortável? Tá correto ou não? Sim? Quer dizer, desconfortável, quer dizer, o corpo, vocês sabem, né, como o corpo tem sua sabedoria. Uma coisa é estar alongando os músculos e sentir o trabalho, né, intenso. Isso é uma coisa. E outra coisa é fazer um movimento que é contrário ou que vai numa direção que traz algum tipo de dor, porque não está bem feito, não está relaxado, etc. Isso é outra coisa, certo? Então, não estou dizendo que numa postura você não deve sentir nada ou não deve fazer nada, deve ficar dormindo. Não é assim. Então, tem a ver com os movimentos naturais feitos de uma forma específica e cuidadosa, inteligente, para evitar qualquer tipo de mal-estar, qualquer tipo de lesão, etc. Então, temos esses estágios nas posturas, né? Normalmente, numa prática física de yoga, a gente faz uma prática de 1 hora, talvez, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Se a gente fizer de uma forma, vamos dizer, não tão acelerada, no máximo quantas? 15, 20, 25 posturas, no máximo, né? Então, a forma que é apresentada aqui é uma forma para as posturas serem feitas de uma forma cuidadosa, gentil com o corpo, e correta, desde o ponto de vista assim, da biomecânica do corpo. Então, os estágios sempre que já vou colocar aqui, depois a gente vai falar, tá no seguinte, né, que tá vendo? Sempre na prática física é importante alternar entre alongamento e relaxamento. Quer dizer que você primeiro começa com uma postura de relaxamento, não precisa estar sempre deitado, né? Depois a gente vai ver isso, mas... e depois faz uma postura, né? Ou trabalha o alongamento, o que for, e depois dessa postura, outro breve relaxamento, depois outra postura e outro relaxamento. Isso vai assegurar que o trabalho seja
livre de qualquer dificuldade, de qualquer tipo de lesão, etc, etc. Seja um trabalho 100% seguro para qualquer pessoa em qualquer momento. Então, dentro desse contexto de alternar alongamento e relaxamento, aí tem vários estágios, né? Você está numa posição, né? Por exemplo, aqui temos a postura, como que chamam? Postura de yoga ou posse de yoga? Ou as duas? Postura. Postura? Bom, postura de yoga. Então, aqui tem a postura chamada do camelo, né? O Ustrasana. Chama a postura do camelo lá? Também? Sim? Bom, então, é uma postura mais exigente, né? Mas o mestre colocou aqui, bom, tá tudo bem. Vamos usar. Agora, quer dizer, você imagina, você está nessa postura, então tem uma posição inicial, quer dizer, vamos tomar essa postura, não, vamos falar de novo. Você está em outra postura, não importa qual. Então, essa postura tem uma posição inicial, então, de forma gradual, de forma gentil, suave e harmoniosa, não de qualquer forma. Se você está numa posição, numa postura, e como passa para a seguinte postura, tá bom? Tem que fazer movimentos harmoniosos, conscientes fundamentalmente, que é uma coisa que às vezes se perde, porque uma pessoa se concentra na postura mesma. Está na postura do camelo, pronto, aí tenho que sair dessa postura, ir para a seguinte, ou para uma postura de relaxamento. Aí esquece, faz qualquer tipo de movimento, sai de uma forma desordenada e só se concentra na posição, na seguinte postura. Não. Então, vamos ver mais para frente na aula que o verdadeiro objetivo de uma asana de yoga, chamada Yoga Asana, é a consciência total do movimento. Tá bom? Então, não, temos que deixar um pouco essa obsessão, posso falar obsessão? Sim, essa obsessão com a forma, com a técnica em si. É importante, mas o mais importante é o que está por trás. Então, sendo que o fundamento comum de toda a prática física é a consciência do movimento, e não só na consciência na aula, senão depois também na vida, nos movimentos físicos na vida, mas vamos concentrar na aula. Quer dizer, esse fundamento tem que estar o tempo todo. Tem que estar na posição inicial, que é o primeiro estágio. Depois, quando eu vou saindo da posição inicial e vou para a seguinte postura, vamos dizer, vou para o segundo estágio, que é a posição final, tá bom? Então, eu vou da posição inicial para a posição final, que seria essa postura do camelo, por exemplo, posição final, e vou permanecer ali, que é o terceiro estágio, ficar na posição final. Os movimentos de transição têm que ser igualmente conscientes, igualmente sincronizados com a respiração. Então, depois, sair da posição final e vou para o relaxamento, que seria o quinto estágio, tá bom? Ao sair da posição final, a mesma coisa. Movimentos conscientes, suaves, né? Uma série de movimentos lentos também, porque fazer movimentos rápidos, às vezes, muito rápidos, é difícil de fazer eles conscientes e fazer eles corretos, né? Então, movimentos lentos, suaves, quão lento cada um vai decidir. E harmoniosos. E fundamentalmente consciente. Então, e dali, sair da posição final com a mesma série de movimentos corretos, suaves, harmoniosos, vai para uma posição relaxada, mas a consciência fica o tempo todo. Certo? Esse é o ponto importante. Então, os 5 estágios. A posição inicial, quer dizer, a transição, né? Ir para a posição final com movimentos suaves, conscientes, harmoniosos, lentos, né? Levemente lentos. Ficar, uma vez que chegamos na posição final, ficamos na posição final.
meditamos, né? Meditamos, trazemos a meditação sobre o infinito. Ao sair da posição final, fazemos da mesma forma, com movimentos suaves, lentos, harmoniosos, conscientes, e vamos para uma posição relaxada, que é a questão de alternar, né? Para, depois dessa posição relaxada, ir para os seguintes estágios. De novo, uma posição inicial, a transição para a posição final, a posição final, ficar na posição final, sair da posição final e ir para a postura de relaxamento, que também vai ter uma transição. Então, todos esses movimentos devem ser feitos de forma consciente, suave, harmoniosa. Isso vai assegurar que o trabalho seja profundo, incluso com exercícios muito suaves. E vamos ver que o mestre fala muito disso, que às vezes aunque não, mesmo que não pareça, tem um trabalho muito bom, um benefício muito grande no corpo físico em si. Talvez equivalente aos exercícios que demandam muita energia, como, vamos dizer, ir para a academia, correr, praticar um esporte, etc, etc. Isso não quer dizer, não é uma justificação uma desculpa para não fazer esporte, né? Não estou dizendo isso. É muito bom. De fato, complementar os dois também é muito bom. Então, aqui vem o assunto da respiração, que a gente já colocou, tá bom? Os movimentos sincronizados com a respiração. A questão é que, raramente, a gente encontra algum texto daqueles tradicionais, né? Que dê alguma indicação sobre como sincronizar os movimentos nas posturas com a respiração. Isso realmente é uma coisa que a gente pega, que a gente aprende com um professor, né? Obviamente, em termos mais recentes, os livros de yoga, né, dos professores têm feito ênfase nisso, mas tradicionalmente não tinha muita indicação sobre esses aspectos. E também que não tem uma coisa assim fixa para todo mundo ir no mesmo lugar. Tem princípios gerais, correto? Que tem a ver com, vamos dizer, com a natureza dos movimentos e a inspiração. A gente faz, na nossa vida, mesmo inconscientemente, quando a gente vai fazer certos movimentos, certos esforços, a gente respira de uma maneira determinada, né? E quando faz outros esforços, respira de outra maneira. Então, esses são princípios gerais que têm a ver com o ser humano e que, que são os que realmente a gente pode usar para identificar, né? Sem estar o tempo todo perguntando ou tendo que lembrar de memória. Esse movimento vai com essa respiração, esse vai... O princípio geral, obviamente, tudo isso é uma introdução, certo? Nos cursos de formação, a gente pode explorar bastante mais em detalhe. A realidade é que quando a gente, por exemplo, se faz um esticamento, um alongamento, levanta os braços, abre, etc, etc., o natural é inspirar, né? É inspirar. E quando a gente vai, assim, vira para baixo, ou vai como que chamam? Esqueci a palavra. Por exemplo, quando faz esse movimento na postura, ir para frente sobre as pernas, como que falam, Prema? Flexão para frente. Flexão, isso, fechar, uma flexão para frente, fechar, isso. Então, isso naturalmente vai propiciar a expiração, né? A exalação. Por quê? Porque como você está fechando, está contraindo, então o ar sai, né? Então, são princípios gerais do movimento do corpo, ou também quando você faz uma torção, por exemplo, né, que é como um movimento desse jeito, né? O mestre fala que como como que chama quando faz assim com uma toalha para tirar a água? Enxugar, não. Enxugar uma toalha, não. Como que falam? Acho que é torcer uma toalha mesmo, né? Esse movimento. Então, bom, a gente faz isso com a coluna, por exemplo, nas torções. Então, bom, a gente faz isso com essa exalação, né?
quando você sai de uma postura, é mais fácil sair da postura exalando, né, que também propicia o relaxamento. Então, bom, o que muitas vezes indicado antes de sair, né, naquele momento prévio, você está sabe, nos estágios, a gente falou, a postura inicial, a transição, então, vamos indo para a postura final, ficamos na postura final, depois saímos da postura final. Então, antes de sair da postura final, muitas vezes é indicado, e o mestre coloca isso também, de fazer se esticar um pouquinho mais, né? Se esticar um pouquinho mais, inspirando, e depois, ao expirar, sair da postura final para a postura de relaxamento, né? Essa é uma indicação que é bastante natural para o movimento do corpo, certo? Então, fluir com os princípios gerais, né, do movimento do corpo, e a respiração é a melhor sugestão, né, para sincronizar no movimento. Então, aqui, bem, chamamos colocando a plena consciência, certo? Os movimentos têm que ser feitos com plena consciência. E o que é o verdadeiro, vamos dizer, se a gente tivesse que dizer qual é a coisa mais importante na prática de asanas, não é que seja a única, certo? Não estou dizendo isso. Todos os benefícios orgânicos e etc. são excelentes e a gente deve usar. Mas o mais importante é a plena consciência, certo? Ao fazer os movimentos. E uma coisa que talvez aqui mais ajuda fazer os movimentos com plena consciência, plena, gente, que significa total. Não é um pouquinho, estou pensando naquilo, não, total. Então, o que mais ajuda a plena consciência talvez, fazer o movimento nessa forma que a gente falou. Fazer os movimentos de forma levemente lenta, fazer os movimentos suaves e de forma harmoniosa. Quer dizer, yoga não é uma dança, mas sabe como aquele que está dançando, né, que está assim muito consciente do movimento e quase fazendo uma dança, né? O yoga físico não é uma dança, né? Mas a gente pode trazer essa ideia da beleza do movimento, né? A harmonia é outra forma de chamar a beleza. O que é belo é porque é natural, é porque tem harmonia dentro. Então, aqui a Mai falou sobre isso, né? Sobre duas coisas. Aqui tem uma mensagem do Ricardo, tô vendo, do Ricardo Matos. A agitação da mente é isso? Ou não sei o que é isso, mas se puder colocar com mais detalhe, eu respondo. Bom, a mãe falou, né, na questão do movimento consciente. Todos os movimentos que você faz ao se vestir, ao tomar banho, ao arrumar o quarto, faça-os conscientemente. Tá vendo? O que a mãe está falando está aproveitando a consciência que a gente leva para os movimentos na prática física do yoga para a vida. Então, a sugestão é todos os movimentos que você faça ao se vestir, ao tomar banho, ao arrumar o quarto, todos, faça-os conscientemente. Subir e descer as escadas. Suba com a consciência de todos os músculos que estão trabalhando e de fazê-los funcionar harmoniosamente. O que quer dizer isso? Quando a gente pode não subir uma escada, é um exemplo, mas a gente está caminhando, ou estamos fazendo algum tipo de trabalho, fazer conscientemente, não só isso, senão, através dessa consciência, fazer um esforço para fazê-los funcionar harmoniosamente. E além disso, ver a maravilha do que é o corpo humano, né? Funcionando, todos os músculos, as coisas que estão acontecendo para que isso, de fato, aconteça, né? Então, vamos ver algumas características únicas das asanas.
Bom, o que tem a asana aqui, diferente é que é um treino da cabeça aos pés. Quer dizer, normalmente numa prática de yoga bem equilibrada, não fica nenhuma parte do corpo sem trabalhar, né? Em outros tipos por exemplo, quando a gente vai na academia ou faz algum tipo de esporte, o trabalho é mais focado numa parte do corpo, né? E então isso esse aspecto de involucrar o corpo inteiro, da cabeça aos pés é muito importante, uma característica única e muito beneficiosa das asanas. E, bom, também esse trabalho aqui, esse trabalho dos pés à cabeça também bem feito, é um, é um trabalho que permite, vamos dizer, prevenir qualquer tipo de lesões, etc, etc. Bom, vamos às características únicas, né, dos asanas, algumas características únicas que fazer movimentos lentos, suaves e conscientes, como a gente falou, é como eu coloquei agora há pouco. É muito improvável que uma lesão aconteça, ou que alguma coisa ruim aconteça. Então, aí temos algum áudio aqui aberto. Bom, então, dessa forma, fazendo movimentos lentos, suaves e conscientes, não tem possibilidade de lesão nenhuma. Agora, o qual é muito bom, né? É muito bom. Outra característica única das asanas, das posturas físicas do yoga, é que o alongamento é alternado com o relaxamento. Então, isso vai trazer um resultado final que a gente está colocando mais aqui embaixo, mas que o trabalho seja muito equilibrado, muito harmonioso, e a gente não acabe a aula assim, cansado, né? Tipo, sem energia, como sim pode acontecer em outro tipo de trabalhos físicos. Ao contrário, a gente finaliza a aula depois do relaxamento vigorizado, né? Com energia, com vontade de fazer coisas, com um bem-estar. Bom, tem relaxamento entre posturas, tem relaxamento no final também, e tem postura seguida de contrapostura. Aqui tem um exemplo de postura seguida de contrapostura, né? Mesmo que a gente não falou ainda dos nomes específicos das asanas e mais, um exemplo, tá bom? Então, essa aqui é chamada de Setubandhasana, conhecida como, chamam postura da ponte, chamam prema, sim, correto? E no lado direito é Pavana Muktasana, a postura de liberação de gases. Então, sem entrar em detalhe, quer dizer, essas posturas são, entre si, consideradas contraposturas. Por quê? Porque fazem um movimento contrário, na coluna, nos músculos, etc, etc. Por exemplo, aqui tem uma flexão posterior, e aqui tem uma flexão da coluna anterior, né? Aqui está alongando, né, os músculos anteriores do corpo, e aqui está contraindo, bom, etc. E assim. Então, poderia ser considerado uma contrapostura para... Aqui tem outro exemplo, né? Ustrasana, a postura do camelo, e Parvatasana, que é a postura da montanha. Bom, postura e contrapostura, que são muito comumente usados assim. Bom, posturas de yoga ocidentais, né? Uma imagem engraçada. Bom, características únicas
do yoga, a gente já falamos isso, mas essa apostila está no sentido de que tudo isso, qual é o resultado final? O resultado final de todas essas características únicas é que no final da aula, no final da sessão, a gente se sente relaxado e com energia, não esgotado. E aqui vem uma frase do Sri Aurobindo, né, que fala na síntese do yoga, né, que a experiência na prática de asana não é a de uma cessação e diminuição de energia por inércia, quer dizer, por ficar quieto, mas de um grande aumento e infusão, circulação da força. Ao contrário. Então, essa é a experiência de asana e é também o objetivo. Vamos lembrar o objetivo do Hatha Yoga, o prana entrando mais, né? Mais o prana entrando no corpo físico, melhorando as funções, liberando das limitações, etc, etc. Já vocês podem conectar tudo isso. Claro, fazendo dessa forma, o trabalho correto nas asanas faz que as lições sejam bastante improváveis. Né? E que, bom, mesmo que a pessoa, por exemplo, a gente fala da postura final, mas às vezes, como eu falei, a postura final não é igual para todo mundo, porque todo mundo tem diferentes níveis de flexibilidade, diferentes possibilidades, talvez alguma pessoa tenha alguma limitação corporal, né, física, que não pode fazer uma postura de uma forma, ou até uma postura não é indicada nesse momento para essa pessoa, mas sempre pode fazer alguma postura, né? Esse é o ponto. Então, algumas posturas são sempre possíveis, então a pessoa vai se beneficiar de alguma forma. Então, se a gente não fica apegado a uma postura, a um conjunto de posturas, então a gente pode trabalhar muito melhor com a parte física do yoga. Porque a pessoa, mesmo que tenha bastante limitações, sempre alguma postura vai poder fazer. Sempre alguma postura, até certo ponto, vai poder fazer. E qual é o ponto limite? Aquele ponto no qual a pessoa pode ou deixa de estar relaxado, ou deixa de ter relaxamento do esforço, deixa de estar confortável, deixa de estar estável. É muito mais importante a consciência, o conforto, a estabilidade do que até onde eu vou na postura. Se a gente quisesse ver, o fato de querer ir mais é ego. O fato de trabalhar com o que eu posso hoje e trazer a atitude de meditação no infinito nessa postura é yoga. Bom, também uma outra característica que pode ser feito em casa, sem problema. Não precisa ser fazer em outro lugar. Pode fazer em qualquer vestimenta que não tenha, que permita os movimentos. Pode fazer em qualquer clima e também sem nenhum equipamento especial, né? Os benefícios das práticas de yoga é a melhora na função física, que é a capacidade de relaxar os músculos, primeiramente, e essa é a mais importante, realmente. Antes, incluso de tentar qualquer tonificação, né, ou qualquer aumento da força nos músculos, o primeiro que é necessário, a primeira coisa é desenvolver uma maior capacidade de relaxar o corpo. Porque senão tem mais risco de lesão. Quando a pessoa, vamos dar um exemplo, imagina, a pessoa vem para a prática, para a aula de yoga, né? Não tem muita consciência do seu corpo físico, mas ela quer ir e fazer aquele grande esforço e quer fazer a postura final, né, de um momento para o outro. Bom, tem grande risco de lesão. Mesmo que a pessoa faça esporte, né, e tenha um corpo bastante bem treinado no sentido do esporte. Mas isso pode trazer grandes riscos de lesão. Então, não é um bom trabalho. Portanto, a primeira coisa a alcançar na prática física de yoga, a partir da consciência do corpo, é uma capacidade de relaxar voluntariamente os músculos, para depois
continuar. Então, outra melhora que traz a prática de yoga é a maior flexibilidade, né? Então, essas duas coisas são mais importantes, primeiramente. Relaxamento e flexibilidade. Por quê? Porque flexibilidade física também vai ter uma certa influência positiva na flexibilidade mental. Bom, vai ter uma melhora na aptidão cardiorrespiratória, apesar do baixo consumo de energia. O que falei hoje. Tem estudos feitos de que mesmo na prática de yoga, onde o consumo de energia é muito baixo, a gente não acaba cansado, né, da prática, a gente melhora a função cardiorrespiratória, né, a aptidão cardiorrespiratória, até um nível similar que fazendo outros esforços muito grandes, como no esporte. Também, outro benefício é uma melhor adaptação aos estressores, como frio, calor, alta altitude, envelhecimento e infecções. Isso. Bom, aqui outra imagem engraçada, que onde um chefe está falando, senhora Harkness, quando eu perguntei para vocês sobre a flexibilidade, se você era flexível, eu estava me referindo às horas de trabalho, não a flexibilidade do corpo físico. Benefícios também das práticas de yoga físico, né? Uma melhora na função mental. Obviamente, uma redução do estresse, uma melhor concentração, uma melhor cognição, tempo de reação mais curto, mais resiliência e uma melhor regulação emocional, né? Quer dizer, a maior resiliência na mente tem a ver com a maior flexibilidade no corpo físico, isso que a gente falava, né? E a melhor regulação emocional, controle emocional, tem a ver basicamente com as emoções negativas, né? Poder trabalhar melhor com as nossas emoções negativas e, a partir dessa melhor regulação, poder compreender melhor também as emoções das outras pessoas. Isso faz que a pessoa pode viver ter mais bem-estar na sua vida e ter mais sucesso na sua vida em todo sentido. Outra imagem engraçada que fala, uma pessoa fala para outra, uma mulher para outra, que graças ao yoga, agora eu suavemente me estico, né, para as conclusões em vez de pular para elas, né? Sabe que como não tiro conclusões de forma rápida, né? Que sempre não são boas conclusões quando a gente conclui coisas de forma rápida, como uma reação, né? Então, como eu vou suavemente, né, até as conclusões. Bom, as práticas de yoga, já indo para o final, os benefícios, que tem a ver com alguns mitos, né? Se o yoga é bom para a perda de peso. E, na realidade, as asanas, por elas só, não são boas para a perda de peso. Na realidade, o que acontece é o seguinte, é que ao mesmo tempo que a pessoa faz as práticas físicas do yoga, vamos dizer, a pessoa tem uma maior probabilidade de escolher uma alimentação mais saudável, certo? E dentro se a gente escolher dentro dessa alimentação mais saudável, comidas que chamam fibra alimentária, chamam em português ou não? Sim? Que tenham mais fibra, alimentos que tenham mais fibra, então, que são mais difíceis de mastigar, então, leva mais tempo, quer dizer, então, essa questão de levar mais tempo na mastigação traz uma sensação também de saciedade, quer dizer, a pessoa vai acabar comendo menos. Então, tudo isso pode colaborar, em termos gerais, uma melhor alimentação, um melhor estilo de vida e
colaborar indiretamente numa perda de peso, mas posturas para a perda de peso não são boas. Não é o melhor recurso. Não é a melhor maneira de fortalecer os músculos, né? Porque para fortalecer os músculos, mesmo que alguma tonificação exista, você precisa movimentos repetitivos e movimentos contra algum tipo de resistência, como seja algum tipo de peso, né? Ou fazer força com algum tipo de resistência. E, na realidade, o que mais fazem as posturas é melhorar a flexibilidade e o relaxamento, que é o que uma espécie de prevenção contra lesões, etc, etc. Agora, a gente pode complementar, né, um trabalho mais, uma vez que tem flexibilidade e relaxamento e o trabalho do yoga, a gente pode complementar com outro tipo de práticas que façam mais ênfase na força. Peraí, faltou um, não? E não é uma cura para diabetes ou hipotireoidismo. Certamente não são uma panaceia, né? Não tem aquela questão de que certas asanas vão curar uma ou outra doença. Sim, podem ajudar, em termos gerais, a criar um melhor contexto interior, mais saudável, para um melhor funcionamento. Já falamos, né? Melhora a função do instrumento, do corpo físico. Todo o corpo físico vai funcionar melhor. E talvez, a partir dessa melhora no corpo, no funcionamento do corpo físico, vai trazer uma melhora em algum tipo de doença. Mas usar uma postura como uma pílula, vamos dizer, não é assim, não funciona assim. E, além disso, a gente vê claramente que, pela conexão corpo-mente, não tem como melhorar ou diminuir ou curar uma doença se a gente não abordar a nossa mente de uma forma mais consciente e harmoniosa. Então, um asana é mais que um movimento. Vamos ver asana versus yoga asana, né? Asana é uma postura, um movimento, tá bom? Então, asana é um movimento consciente. Postura é um movimento consciente. E asana é um movimento consciente de quê? Bom, é um movimento consciente de tudo, né? É consciente de qual é o movimento, mas também de por que o movimento. É aqui o assunto onde um asana, uma postura, se transforma numa postura de yoga. Quer dizer, qualquer coisa para ser yoga tem que ter a consciência do objetivo do yoga. Então, consciente de quê? Consciente de, por exemplo, no caso dos movimentos físicos, de quais músculos estão trabalhando, de fazer esses músculos trabalhar harmoniosamente, fazer um esforço para que esses músculos tenham um funcionamento harmonioso, e o porquê. O porquê é talvez o mais importante. Por que eu estou fazendo esse movimento? Qual é a motivação por trás desse movimento? A motivação, que é onde o asana vira yoga asana, é o objetivo do yoga, que é a união com o divino. Então, um asana é um movimento consciente de quê? Consciente do que a gente falou, de todo o movimento. Então, consciente de quê, por quê e como é importante. Os três são importantes, mas consciente de quê e do porquê é mais importante do que o como do movimento. O como ele vem depois, vem mais para frente, quer dizer, como fazer, o que fazer e por que fazer, né? O que fazer? Fazer o movimento, fazer o que a gente tem que fazer com consciência. E para quê? Esses movimentos para, finalmente, a união com o divino. Essa é a motivação por trás, e é o que vai conectar, que vai fazer de uma asana de yoga. E isso é absolutamente necessário para que uma coisa que parece muito, muito desconectada vamos dizer, do espírito,
finalmente não esteja. Porque se a gente não considerar este aspecto, aí o trabalho físico pode ficar só como um trabalho físico ou, no máximo, psicofísico. Mas sem a consciência do porquê da união com o divino, é difícil de chamar esse trabalho físico yoga, mesmo que que seja de técnicas tradicionais. O que e o porquê é mais importante do que o como. E aqui a mãe fala disso, né? O yogi que faz asanas para obter um resultado espiritual, ou mesmo simplesmente um controle sobre o seu corpo, obtém esses resultados porque é com esse objetivo que ele os faz. Às vezes, tem outras pessoas, né, que fazem isso ainda melhor, quer dizer, podem fazer asanas melhor do que um yogi, mas não lhes dá uma saúde estável. Por quê? Porque o yogi faz as técnicas com a motivação correta, que é a de a união com o divino. E tem muitos mais benefícios que aqueles que só fazem as posturas ou as técnicas físicas puramente como um exercício físico, né? Então, o que faz uma asana uma asana de yoga, quer dizer, uma yogasana, é a atitude que está por trás, né? Não é o movimento externo. E qual é essa atitude? Que o instrumento deve estar apto para o trabalho e o templo deve ser digno do habitante. Quer dizer, são dois aspectos. A atitude, quer dizer, que a atitude por trás de uma asana, primeiro é que o instrumento, qual é o instrumento? Mente-corpo, corpo-mente, deve estar apto para o trabalho que, vamos dizer, veio fazer nesse mundo. Então, a pessoa que vem para esse mundo com certos talentos, certas inclinações, certas capacidades e também certas limitações, bom, venham fazer algum trabalho específico, a desenvolver alguma área, né? Então, e para desenvolver esse trabalho no mundo que veio fazer, que é importante também, não só para o propósito da vida dessa pessoa, senão para o conjunto, para a humanidade, para a harmonia, para a sinfonia universal, bom, precisa dos instrumentos, corpo e mente, que esses instrumentos possam funcionar da melhor forma possível. Senão, em vez de serem uma ajuda, vão ser um obstáculo. Certo? Então, e também que o templo deve ser digno vamos dizer, do habitante. Quer dizer, o templo, que é o corpo e a mente, deve ser está bem preparado, digno, quer dizer, deve honrar a divindade que se expressa nele. Então, essa atitude que transforma uma asana em uma yoga asana. Com essa atitude, caminhar, nadar ou andar de bicicleta pode se tornar yoga. Sem essa atitude, mesmo asanas permanecem apenas asanas. Essa diferença é muito importante, porque a gente pode fazer, quer dizer, asanas permanecendo apenas asanas, quer dizer, exercícios físicos. Eles vão trazer bons efeitos, mas só para o corpo e para a mente, tá bom? Vão só melhorar o instrumento. Mas isso não alcança para trazer o yoga através do trabalho físico. Senão seria um trabalho psicofísico, muito bom, com certos benefícios, mas os benefícios vão ter um limite, um certo limite. Agora, para transformar o trabalho com posturas num trabalho de yoga, né, quer dizer, num trabalho espiritual, de transformação, de purificação, de crescimento espiritual, etc., etc., precisa dessa atitude. Então, é só quando essa atitude aparece que as técnicas podem, através das técnicas, podem aprofundar. Então, e dessa forma, a gente não depende, a pessoa não depende
de um conjunto de técnicas específicas para, vamos dizer, para praticar o yoga. Qualquer ação no mundo vai ser yoga. E sem essa atitude, incluso as práticas tradicionais do yoga não são yoga, não seriam yoga. Tá bom? E esse é o significado que o Sri Aurobindo traz de toda a vida é yoga. Quer dizer que toda a vida é uma oportunidade para para levar essa atitude, né? Toda a vida, todas as nossas situações, todas as ações, todos os momentos, toda a vida é uma oportunidade para levar essa atitude de yoga. Então, agora, para finalizar, algumas perguntas. Uma yogasana, uma postura de yoga a ver, quem vai arriscar? Um exercício suave, é uma experiência, é uma oração, ou tudo o que precede? Tudo. Tudo o que precede, muito bem. Que também Marta escreveu no chat aqui. Outras, asanas tornam-se yogasanas quando são ministradas por um professor de yoga certificado, quando estão sincronizadas com a respiração, quando são feitas conscientemente como uma oração, ou quando elas começam e terminam com um mantra. Aqui a Marta fala C. Mais alguém? Muito bom. Correta a resposta. Quando são feitas conscientemente como uma oração. Quer dizer, quando são feitas, asanas se tornam yoga asanas quando tem a atitude correta, né? Bom, então vamos passar, porque a gente não viu essas palavras. Bom, a afirmação Bhujangasana e Dhanurasana. Bhujangasana é a postura da cobra. Não importa, por enquanto, muito as posturas. E a postura como que chamam em português? Prema, Dhanurasana. Arco? Não. Arco, a postura do arco. Arco. Bom, essas duas posturas podem curar diabetes. E a razão é que as posturas Bhujangasana e Dhanurasana liberam insulina do pâncreas. Bom, claramente, as duas são falsas. Primeiro, porque nenhuma postura cura nenhuma doença, senão, no máximo, pode ter uma influência indireta, positiva. E é falso também que as posturas possam liberar insulina do pâncreas, né? Quem sabe de medicina pode saber isso muito. Vamos dizer, o pâncreas não é uma sacola que você aperta e libera insulina, né? E se fosse assim, então a gente como se fala em português, poderia, se fosse assim, que você aperta a glândula e o pâncreas, né, e libera insulina, então a gente teria como chama? Hipoglucemia, chama em português? Menos. Isso. Hipoglucemia. Bom, mais uma afirmação. Asanas não consomem muita energia. A razão, asanas por si só não são muito úteis para perder peso. É verdade, as duas. A afirmação é verdadeira, não consome muita energia. A razão é verdade, não são muito úteis para perder peso, mas a razão não é uma explicação correta para a afirmação, né? Vamos dizer, o uso dessas afirmações é ver de uma forma mais lógica, né, essas questões e trazer o que foi falado na aula. Outra, asanas não consomem muita energia e a razão, asanas não melhoram muito a aptidão cardiorrespiratória. Bom, a afirmação é verdadeira, mas a razão é falsa, porque a gente falou, as asanas melhoram a aptidão cardiorrespiratória bastante.
Asanas não consomem muita energia e a ração. Asanas não ajudam muito no fortalecimento dos músculos. De novo, a afirmação é verdadeira e a ração também é verdadeira, mas a ração não é uma explicação correta para a afirmação. Outra, Sarvangasana, a postura de todos os membros, pode curar o hipotireoidismo. E a ração que Sarvangasana libera a tiroxina da glândula tireoide. Claramente, as duas são falsas, né? Porque nenhuma asana diretamente pode curar nenhuma doença e a ração, também nenhuma asana pode liberar, vamos dizer, pode liberar substâncias, né, de uma glândula. Bom, leitura sugerida, capítulo 2, Hatha Yoga, mais para o corpo do que para a mente, as páginas 10 a 12 do mestre Ramesh. Outro livro do mestre Ramesh, né? Back to Health Through Yoga, de volta para a saúde através do yoga, capítulo 1, Yoga, o melhor estilo de vida já inventado. Páginas 12 a 21. Também para mais aprofundamento, a síntese do yoga de Shri Aurobindo, disponível para download gratuito, parte 2, capítulo 27, Hatha Yoga. Uma foto do Shri Aurobindo Ashram. Perguntas e comentários a contato com essencial, gmail.com, que tem um reconhecimento para os desenhos, né, as fotos. E, bom, gratidão aos mestres, pelas bênçãos, e obrigado a todos vocês pela presença. Muito bom. Então, se tem alguma pergunta, algum comentário, querem fazer, o momento agora. Se não, a gente tem a música para encerrar e mais aulas na semana. हमारी चेतना घुल कर तुम में दिव्य हो जाए माता, हम उस डगर पर चले निरंतर, हम उस डगर पर चले निरंतर, जो तुम तक पहुँचाता माता, जो तुम तक पहुँचाता। हमारी चेतना घुल कर तुम में दिव्य हो जाए माता, दिव्य हो जाए माता। हृदय में हो प्रबल अभिप्सा, हृदय में हो प्रबल अभिप्सा, बस जुड़ना है तुमसे माँ। मायावी इच्छाएं हमें भटकाए, हमें मुक्ति देना उनसे माँ। हमारी चेतना घुल कर तुम में दिव्य हो जाए माता, हम उस डगर पर चले निरंतर, जो तुम तक पहुँचाता माता, जो तुम तक पहुँचाता। हमारी चेतना
Tenham todos uma boa tarde e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.